O Vitor Roque depende dele falar, eu quero sair do Betis. Se ele não falar isso, não tem negócio. Negociar o Vitor Roque. Só sai se o jogador falar, eu quero. Acho que ele não negaria um Palmeiras com a estrutura que tem. Com certeza o staff dele deve conhecer a estrutura que o Palmeiras tem, o que o Palmeiras vive hoje, e com certeza chega para ele que o Palmeiras hoje é um dos melhores clubes para se trabalhar. Com todo respeito ao Betis, mas o Palmeiras dá uma exposição que o Betis não tem. O Vitor Roque, ainda mais aproveitando um momento aí de carência de centroavante dentro da seleção brasileira, ele com o potencial que ele tem, ele pode concorrer sim, por que não? Salve, salve, torcedor alviverde, seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal, como sempre trazendo as últimas notícias, as últimas informações do nosso Verdão, e a gente vem trazendo um corte aí do Domingol, falando aí da possibilidade, né, da chegada do Vitor Roque, que tá uma novela, né, rapaziada? Sem mais delongas, vamos tocar o vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade do Verdão Notícias e deixe o seu like. É muito importante você deixar o like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirenses. Bora tocar o vídeo, rapaziada. O Vitor Roque depende dele falar, eu quero sair do Betis. Se ele não falar isso, não tem negócio. O Barcelona emprestou para o Betis. O Betis tem 25 milhões de euros para comprar o Vitor Roque do Barcelona. O Betis já falou que não quer se desfazer do atacante nessa temporada. O Betis é o oitavo. Antes dessa rodada de hoje, o Betis é o oitavo do Campeonato Espanhol. O Betis não... E tem dois atacantes níveis mais baixos do que o Vitor Roque. O Betis não quer negociar o Vitor Roque. Só sai se o jogador falar, eu quero ir embora. Se ele não falar isso, não vai acontecer nada. E o Palmeiras ainda corre contra o tempo, dia 28, fecha a janela. Então essas informações é para o torcedor do Palmeiras saber direitinho, e também dosar a sua ansiedade, como dosou com o Gabigol, como dosou com o Claudinho, como dosou com todos esses nomes de peso que o Mano falou, que não vieram. Então, mas o problema é isso, você dosa a ansiedade como torcedor e esses jogadores não aparecem no teu clube. Você fica ali, cria aquela expectativa, vai, conversa, espera o jogador e nada. Não avançam essas negociações, elas não estão avançando. Sim, mas como eu falei antes, são negociações que não são fáceis, tá? São difíceis. São todos nomes, né? Quando você pega os nomes, são difíceis. Mas, né? Mas assim, foi o que o Mano disse. Trazer um Neymar para o Santos seria muito mais difícil do que um Vitor Roque pro Palmeiras. Ou não? Depende do momento, Depende, né? Tem que entender a situação. Sinceramente, até posso falar, eu vou ser bem sincero, o Palmeiras não contrataria o Neymar. Por quê? Aí que eu falo, tem muito uma situação, tem que entender o porquê. Com certeza, se o Neymar se jogasse no mercado brasileiro e abrisse portas para os outros clubes, beleza. Não, ele só abriu porta para o Santos. Eu tenho certeza que se o Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Flamengo entrassem em contrato com o jogador, não fecharia a negociação. Então é um pouco disso também, de entender. O Vitor Roque, eu não sei em que pé chegou, como é que foi a negociação com o Palmeiras, que, como a gente vê, não deu certo, mas não avançou. Tá vivo ainda. Mas até então não avançou. Mas também que tem muitas situações, né? Sim. Tem a idade do jogador, entender o jogador se quer continuar na Europa ou não, ele acabou de ir para a Europa, teve uma passagem pelo Barcelona, não deu, foi para o Betis. Então, assim, entender o atleta também, o desejo dele esportivo, né? De pensar também de continuar na Europa, ou se o lado esportivo dele para ele é melhor ele voltar para o Brasil, e aí acho que ele não negaria um Palmeiras com a estrutura que tem. Com certeza o staff dele deve conhecer a estrutura que o Palmeiras tem, o que o Palmeiras vive hoje, e com certeza chega para ele que o Palmeiras hoje é um dos melhores clubes para se trabalhar. Isso não tem a dúvida. Então, assim, tem que entender todo esse lado burocrático e também entender o lado do jogador. Bora dar uma olhadinha na tabela geral do Campeonato Paulista, para a gente seguir aqui
conversando lá. Corinthians é o líder geral do Campeonato Paulista, 26 pontos. O Mano já tinha dito aí que o único time que, obviamente, pode ultrapassar o Corinthians nessa rodada é o São Bernardo. Depois a gente tem a Ponte. E depois, mano, a gente tem ali o Palmeiras em quarto. E pode ficar fora. E aí eu te pergunto, você que é um cara que eu sei que tem a posição firme e forte, fala mesmo, seria o maior vexame do Palmeiras dos últimos anos não conseguir passar de fase nesse Campeonato Paulista? Eu acho que sim, porque quando a gente fala do Palmeiras, a gente sempre fala de time tentando buscar títulos. E por mais que de vez em quando você naufrague, como o Palmeiras teve uma chance ano passado de conquistar novamente o Campeonato Brasileiro, perdeu aquele jogo pro Botafogo em casa e ali praticamente decretou que não seria campeão, mas, cara, perdeu um título. Agora, você não avançar de fase competindo contra times do interior de São Paulo, ainda mais no Campeonato Paulista, Palmeiras que vem de campeonatos seguidos aí, eu acho que é extremamente frustrante. Para mim, a maior decepção dos últimos anos aí do Palmeiras, se caso não avançar, com certeza. Mas isso aí é inegável. E o que mudaria se realmente o Palmeiras... tudo bem, a gente está aqui olhando para o pior cenário. O Palmeiras não se classificou, é um vexame, a torcida vai cobrar. Mas o que muda daqui para frente para a sequência do ano do Palmeiras? A pressão. A pressão que aumenta e aumenta demais. Porque o torcedor do Palmeiras, por mais que você diga, o Campeonato Paulista aí é asinha de frango na churrascaria, não é o principal, mas para um torcedor que já está realmente ali com uma pulga atrás da orelha, desde da derrota para o Botafogo ano passado em casa, porque ali, se o Palmeiras vence aquele jogo do Botafogo, ele colocaria ali o Botafogo numa sinuca de bico que comprometeria talvez até o próprio rendimento do Botafogo na final da Libertadores. Porque o Botafogo tinha duas decisões ali pela frente, ele conseguiu se dar bem nas duas. Então, nesse ponto, cara, eu acho que a torcida do Palmeiras, ela joga uma pressão pra dentro do clube e em cima da diretoria absurda. E nem o Abel vai escapar disso. Porque o próprio Abel, mesmo sendo um cara extremamente vitorioso, o treinador mais vitorioso da história do Palmeiras, a torcida também começa a meio que ficar com o pé atrás com ele, sabe? Começa a falar, pô, Abel, mas e aí? Pô, mas e esse time? E aí, não vai jogar? Sempre tem a expectativa. Então, é aquele negócio, Renan. O difícil é chegar no topo, sim, mas é muito mais difícil você permanecer lá em cima, porque a expectativa que é gerada é absurda. Então, diante disso que você falou, a gente pode dizer, Morelli e Michel, que existe já talvez um possível desgaste quando a gente fala do trabalho do Abel no Palmeiras, porque parece que ele não está conseguindo acertar mais o time, parece que ele está tendo dificuldade de fazer esse time caminhar. Existe um desgaste? Porque, assim, Abel, a gente não está aqui para discutir o que ele foi, para onde que ele levou o patamar do Palmeiras, mas hoje ele não consegue mais fazer esse Palmeiras jogar, pelo menos até aqui, até esse momento. Exatamente isso, porque como o Mano falou, a temporada 2024 acabou. Exato. Então você começa tudo de novo. O Michel sabe muito disso. Você tem que provar de novo o seu esquema tático, você tem que provar de novo os seus jogadores de confiança, você tem que buscar o time, o jeito de jogar, o ânimo, e ele não conseguiu fazer isso. E aí a gente fala das desculpas. O calendário foi antecipado, a gente não pode esquecer disso. Os reforços não vieram, a gente não pode esquecer disso. Ele vai perder o principal jogador daqui 4 meses. Ele deve estar pensando nisso. Quem que eu vou pôr aqui no lugar do Estevão? Então tudo isso atrapalha demais o treinador. Tem um outro ponto que eu queria colocar nesse angu aqui, que é assim, se o time não vai bem no Paulistão, que é o mais fraco de todos da temporada, você tem Brasileiro, Copa do Brasil, Mundial, né? Libertadores. Os jogadores também começam a pensar, puxa, você acha que eu devo ficar mais um ano nesse time? Ou eu devo tentar uma vida diferente? Eu já estou aqui há 3 anos, é o nível dos jogadores do Palmeiras, né? 3, 4 anos. Que é difícil muitas vezes você ver. O Marcos Rocha aí mesmo tá aí quantos anos? Exato. O próprio Mike, o próprio Rafael Veiga, Gustavo Gomes, o Everton. Rafael Veiga, Everton. Esses caras, o Michel vai falar isso agora. Esses caras pensam em deixar o clube numa situação dessa? Aliás, Michel, só aproveitando essa pergunta do Morelli e te faço uma outra também para complementar. É um ano extremamente importante para o Palmeiras. A gente está falando de um ano que o clube vai disputar o Mundial de Clubes. Ou seja, esse time atual do Palmeiras passaria vexame no Mundial? Bom, primeiro eu vou responder a sua pergunta. Cara, às vezes passa sim. Eu acho que o atleta ele analisa a situação do clube, ele vê a situação dele pro futuro e vê o lado esportivo dele. Não estou dizendo que todos esses nomes talvez aí que estão aí muitos anos
possam pensar dessa forma, mas não dá pra negar que sim. Eu acho que todo começo de temporada, quando você finaliza uma temporada, ela sendo boa ou ruim, você analisa, ainda mais hoje, a grande maioria tem um staff técnico que trabalha para cuidar da carreira do atleta, e você analisa, será que é ideal eu permanecer esse ano? Porque temos Campeonato Brasileiro, Paulista, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Mundial, Libertadores, enfim. Sim. Você analisa tudo isso. E aí sim, há esse questionamento. Isso eu não posso negar. Agora, esse elenco do Palmeiras pro Mundial, cara, eu não digo que... O Mano deve estar olhando pro Mano aqui, ele já tava rindo já. Vexame, mas assim, não é um elenco que eu vou chegar e dizer pra Michel, você que vai... Vamos ser sincero, se é um elenco que o time... Vamos lá. Porque a gente o time pode ser eliminado do Campeonato Paulista. O que você espera? Porque, por exemplo, a gente estava falando de contratação. O Palmeiras contratou 2 jogadores que, pra mim, eu falo do próprio... Hoje está me dando Paulinho e o próprio Maurício. O Maurício, para mim, foi uma ótima contratação, que acabou machucando também. Tava tendo um início de ano muito bom. Muito bom. E aí, quando você pega também o treinador anunciando que deva sair no final do ano... Ele falou. Estou na minha última temporada. Na minha última temporada. Então, assim, gente, isso é questionável para os caras se perguntar se fica, se não fica. Mas para o Mundial, esse time do Palmeiras, tecnicamente falando, não digo vexame, mas não iria longe, não. Mano, aqui a gente está entendendo o Morelli e o Michel trazendo aqui um ponto até que interessante. O questionamento dentro do próprio elenco, né, com relação ao futuro do Palmeiras. Como clube, né? Abel vai deixar no final do ano, os jogadores já estão ali, de certa forma, um pouco cansados, talvez, naquela dúvida, será que eu saio, será que eu não saio? O Palmeiras não tá indo daquele jeito. Mas, cara, a gente tá falando de um ano muito importante pro Palmeiras, e um ano que só tá começando. A gente tá em fevereiro, 8 rodadas do Campeonato Paulista. Né? O Palmeiras tem aí uma agenda cheia, Libertadores, Mundial, ou seja, quem é, como jogador, que não gostaria de disputar uma temporada riquíssima como essa, mano? O Renan, mas tá começando com uma paulada, né? Se acontecer a eliminação. Não, tudo bem, mas assim, não dá pra você ficar colocando, não teve contratação, o treinador vai embora. Cara, como profissional, você como jogador, eu pensaria dessa forma. É um ano muito bom pra eu estar ali em campo. Sim. O campeonato estadual, muitas vezes, Renan, quando você vai bem, ele não prova que você tá bem. Mas se você não vai bem, ele prova que você tá mal. Por exemplo, vamos lá, o Flamengo no Rio de Janeiro. O Flamengo no Campeonato Carioca, ele tá fazendo a função dele. Aí falam, mas é um campeonato fraco. Sim, mas quantos campeonatos estaduais fracos existem pelo Brasil e clubes grandes estão ficando pelo caminho? O Cruzeiro ficou pelo caminho, o Palmeiras pode ser que fique, enfim. O Mundial de Clubes, cara, é complicado, porque, vamos lá, o grupo do Palmeiras tem Palmeiras e Porto, que são teoricamente os favoritos. Mas a gente tá falando de um Inter Miami, que é o time do Messi. Pô, tem o Messi. O Messi, numa tarde endiabrada, ele pode fazer chover. E tem esse tal de Al-Ahly, é o Al-Ahly que tá, acho que no grupo do Palmeiras. Time árabe é muito complicado, porque a gente tem visto aí em mundiais frequentes, time árabe complicando para times aí grandes. Esses caras, eles têm um vigor físico muito grande. Então, numa dessa, para eles que são, teoricamente, aí, franco-atiradores dentro do campeonato, eles não têm responsabilidade nenhuma. Eles não têm a responsabilidade que o Palmeiras tem. Sim. Então, o Palmeiras, ele chega pressionado num Mundial desse, sem jogar a bola que a torcida espera. Então, é realmente complicado. E aí, a gente tá falando de planejamento, por mais que a diretoria tenha tentado alguns nomes, mas, cara, quando a gente fala a respeito de tentar é muito pouco para um time que tem o potencial do Palmeiras. O tentar não basta, cara, tem que contratar. E o Palmeiras, ele começa já um passo atrás, por mais que ele possa trazer o Vitor Roque agora, que eu acho que se o Vitor Roque quiser realmente uma ambição maior na carreira, permanecer, desculpa, com todo respeito ao Betis, mas o Palmeiras dá uma exposição que o Betis não tem. O Vitor Roque, ainda mais aproveitando o momento aí de carência de centroavante dentro da seleção brasileira, ele com o potencial que ele tem, ele pode concorrer sim, por que não? O Pedro ainda não voltou. Você tem o Yuri Alberto, que até agora não conseguiu jogar a bola que estava jogando no passado. Então, é uma vaga que está em aberto. Numa dessa, o cara, pelo potencial que tem, vem para o Palmeiras, começa a arrebentar de fazer gols, a chance dele ser convocado é muito grande. Sim. Então, acho que ele tem que aproveitar essa oportunidade também, numa dessa, vir para cá. Mas mesmo que ele chegue agora, cara, é um cara que já deveria estar dentro do elenco, assim como outros que o Palmeiras tentou também. Eu acho que mesmo que o Palmeiras traga jogadores às vésperas do Mundial, vai carecer talvez aí de um entrosamento maior. Sabe, tudo isso pesa, é uma readaptação ao futebol brasileiro.
jogos em cima de jogos, gramados ruins. Parece que não, mas o jogador não é uma máquina, que ele vai chegar aqui e daqui 15 dias já vai estar pronto para jogar. A gente tem visto aí jogadores que estão voltando para o futebol brasileiro, o quanto esses caras penam para realmente se readaptar. É um futebol competitivo em termos de briga, de força. Claro, não estou falando de nível técnico. Pô, se a gente for falar de nível técnico, tem que falar aqui de Premier League, enfim. Mas o Campeonato Brasileiro é extremamente difícil de ser jogado. Não é todo mundo que chega aqui consegue. O próprio Memphis, cara, quanto tempo ele começou a jogar em alto nível? Demorou um certo tempo até ele começar a engrenar, realmente entender o jogo do futebol brasileiro, contato físico o tempo inteiro, gramado ruim. É complicado, cara, é complicado. Então, acho que nesse ponto aí o Palmeiras tá atrasado, sim. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês aí do Domingol, trazendo muita novidade aí sobre o Vitor Roque. A grande verdade é que só falta o Vitor Roque aceitar. Vitor Roque dando o aval, ele vem sim para o Palmeiras. E como foi muito ressaltado aí, cara, a visibilidade do Vitor Roque chegando ao Palmeiras vai ser muito maior. Muito maior. E lá onde ele tá hoje, no Betis, cara, não tem a visibilidade que o Palmeiras tem. Então o Palmeiras vai jogar o Super Mundial, vai com o Vitor Roque chegando, ele engrenando um bom momento, vai ter uma visibilidade muito boa, ele pode conseguir voltar à seleção, a figurar a seleção, né? A seleção principal. Então o Vitor Roque pode ter uma exposição muito grande, chegar à seleção e conseguir voltar para a Europa para um grande time. O Vitor Roque, ele foi muito novo pro Barcelona, não conseguiu se adaptar, acabou sendo emprestado. Acontece muito com jogadores brasileiros porque acabam sendo vendidos muito novos, né? Então a gente vê hoje essa grande possibilidade do Vitor Roque chegar ao Palmeiras ainda essa semana, né? Porque só tem essa semana, na verdade, né, rapaziada? E a questão do Paulistão, a gente acredita sim que o Palmeiras vai se classificar. Vai vencer o Mirassol e o Bragantino vai pelo menos empatar com a Ponte Preta. O Bragantino também quer a classificação. Então no grupo dele ele precisa no mínimo empatar, ainda vai ter que ter sequência de resultados, mas para o Bragantino o ideal é vencer, conseguindo se classificar. E aí que vai ser muito bom para o Palmeiras conseguir essa tão sonhada classificação. E vamos lembrar aí, nos primeiros jogos do campeonato, fazendo um time A, time B, o Palmeiras venceu o primeiro jogo, depois veio dando uma queda, né, no seu futebol, e aí a gente chega hoje na última rodada, podendo ficar fora das quartas de finais, né? Mesmo tendo o quarto colocado no geral do campeonato. Isso aí é o regulamento que a gente já discutiu bastante. Mas enfim, eu quero saber de você qual a sua opinião de tudo que foi falado aí no vídeo e a sua expectativa para esse jogo de daqui a pouco contra o Mirassol. Você que não é inscrito no canal, dá aquela força, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o like. Muito importante deixar o like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirenses. Valeu, rapaziada, até mais tarde.